2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora, um pouquinho mais à frente, versículo 16 ao 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, porque a sua palavra é viva e eficaz. Ó meu Deus, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa falar conosco através dessa mensagem, dando para nós direcionamento, entregando o teu conselho, a sua mensagem, ó meu Deus, nesse dia, para cada um de nós. Queremos também não só ouvir, mas também obedecer a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a mensagem que quero entregar para vocês aqui nessa noite é sobre recomeços. Eu tomei como base esse texto, 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo, ele fala sobre o seu ministério e a fidelidade que ele está cumprindo o seu ministério. Na sequência, ainda no capítulo 4, ele fala sobre o poder que vem de Deus para vencer as situações da vida. Até então, nos últimos versículos que nós lemos aqui, o 16 ao 18, ele diz sobre as aflições, os efeitos que as aflições causam na vida, e como nós precisamos olhar para as aflições, como nós devemos agir diante das situações da vida. E a palavra, se for para escolher uma palavra que define esses versículos que nós lemos, a palavra seria firmeza. Ou seja, diante de todas as situações da vida, é preciso que mantenha-se firme. É preciso que você mantenha-se firme na sua fé, mantenha-se firme em Deus, para que você vença todas as situações. Observe que o primeiro versículo que lemos, o versículo 8, já não começou tão bom assim. Já começa dizendo: de todos os lados somos pressionados. Então, eu vou separar as frases aqui que não são tão legais. Começando por essa: de todos os lados somos pressionados. A segunda frase é: ficamos perplexos. De todos os lados. Somos perseguidos, abatidos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer. Ou seja, nós temos, eu vejo nessas frases
uma leitura bem sincera da vida, uma leitura bem atual, bem própria mesmo do que é a vida. Ser pressionado de todos os lados acontecem coisas que nós ficamos perplexos, né? Nós ficamos abismados. Jamais pensei que iria acontecer isso, jamais imaginei. Muitas situações da vida que nos deixam desesperados, e que nós também nos sentimos porque somos perseguidos. E a palavra final dessa seleção de frases aqui desse texto que nós lemos: abatidos. Ou seja, o acúmulo de situações da vida que vão nos deixando abatidos. Aquele desânimo, aquela fraqueza, e nós vamos cansando das situações da vida. Mas em Deus há uma proposta, e a proposta de Deus é de desfazer essas situações. Então, por esse motivo, essas frases são acompanhadas da seguinte visão, da seguinte estratégia, para que possa manter-se firme. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, diante das situações da vida, e os recomeços, eles precisam disso. Os recomeços precisam de uma direção, né, de um norte. Precisa de uma firmeza. Ou seja, muitas pessoas até querem recomeçar situações ocorridas da sua vida, só que é só no discurso. Não tem uma atitude mesmo de firmeza para recomeçar. Então, enquanto os recomeços for apenas discurso, aí nós teríamos apenas só falado que seria diferente. Mas quando passa a ser então atitude, e aí essa firmeza, ela é possível em Deus. Deus ser esse ponto firme, esse apoio firme para nós mudarmos direções da nossa vida. Eu quero que você encontre aí 1 Samuel 14, 6. 1 Samuel capítulo 14, versículo 6. Esse texto fala de uma batalha que estava acontecendo. Quem lidera essa batalha é Jonatas. Ele é filho de um rei, do rei Saul. E então Jonatas, ele vai para essa batalha. E quando chega lá nessa batalha, ele fala da seguinte maneira, o versículo 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Muitas das vezes, irmãos, nas batalhas da vida, nas batalhas que nós travamos na vida, nós inventamos muita desculpa para travar essas batalhas. E as desculpas são variadas, mas na maioria das vezes essas desculpas para não vencer as batalhas da vida é a mesma desculpa que Jonatas poderia ter tido. Fala: não, a gente não tem recurso, a gente não tem pessoas ao nosso lado, nós nem temos um exército que pode ganhar isso, então
Vamos deixar isso para lá, deixa essa batalha vencer a gente. Nós não vamos lutar não, deixa que a batalha nos vença. Só que Jonatas, ele tinha algo diferente que nós temos também, que é o Senhor, o nosso Deus. E por isso Jonatas diz assim: nós vamos para essa batalha, não importa se estamos com muitos ou com poucos, o que importa é se o Senhor agir em nosso favor. Sabe, irmão, se Deus agir em seu favor, você vai ganhar as batalhas da vida. Se Deus agir em seu favor, você vai ser vitorioso nas batalhas que você trava diariamente. O que não pode é a gente se esconder diante das nossas, se esconder em nossas desculpas, e aí viver sempre perdendo. E aí as situações da vida vão sempre nos abater, vão sempre ganhar da gente. É preciso que você mantenha-se firme. É preciso que você mantenha-se firme, como diz o texto que nós lemos aqui. Em Jesus você pode vencer. Além de manter-se firme, os recomeços da vida, é preciso que a gente também decida recomeçar. Às vezes a pessoa está naquela situação na vida, está sempre naquela situação, mas nunca decidiu mudar. Ela nunca tomou essa decisão. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar essa situação que eu estou vivendo. Então, às vezes a pessoa está naquela mesma coisa, anos e anos, e fazendo aquilo que Deus não agrada, e indo para longe de Deus, e fazendo aquelas mesmas coisas, e ela não toma a decisão. Eu peço que você venha comigo ao livro do profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 18. Versículo 3 ao 6. Esse texto é muito conhecido. Jeremias 18, 3 ao 6. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de você como fez deste oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Talvez você nunca ouviu falar dessa passagem bíblica, mas essa passagem bíblica é quando Deus dá uma ilustração sobre transformação, sobre recomeços. E Deus dá, através dessa ilustração, chamada o vaso do oleiro. O oleiro é aquele trabalhador artesanal que trabalha com as suas próprias mãos para construir um vaso. E esse trabalhador estava lá no seu local, no seu ambiente de trabalho. E Deus diz então para o profeta: vá até a casa do oleiro. É Deus te chamando para mudar. É Deus te chamando, dizendo assim: você precisa mudar, você precisa moldar a sua vida, e eu sou esse oleiro que posso moldar você e fazer um vaso de honra, e fazer uma pessoa de honra. Sou eu que posso mudar. Apenas disponha-se, vá e eu vou mudar a sua vida. Irmãos, você entende isso aqui? E aí o profeta diz assim: então fui à casa do oleiro. Enquanto ele ficasse parado, não acontece nada. É preciso uma atitude. É preciso que você então tome essa atitude assim: eu estou indo, eu vou para um lugar de recomeços, eu vou para um lugar onde Deus
trata comigo, eu vou para um lugar onde Deus trabalha com a minha vida, eu não vou ficar parado. Se eu quero recomeços, eu preciso ir à casa do oleiro. E então eu fui à casa do oleiro. Se você não tomar uma decisão de dizer: eu preciso de mudanças, eu preciso de recomeço, eu preciso ser moldado por Deus, eu preciso deixar que Deus trabalhe na minha vida. Se você não tomar essa decisão, irmão, vai continuar do mesmo jeito. Nada vai acontecer. Vai continuar do mesmo jeito. É preciso que você tome essa decisão. É hora. Eu preciso de mudanças. Eu preciso de maturidade. Eu preciso de deixar a minha vida na mão de Deus. Se você fizer isso, saiba que Deus pode transformar a sua vida. Ainda aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, um pouquinho adiante, versículo 12. Jeremias 30, versículo 12. Esse texto aqui, Deus está prometendo tirar o povo da escravidão. Deus está prometendo tirar os israelitas de uma vida de escravidão e trazer a uma vida livre. Então nós vamos ler o versículo 12 e depois 14. Diz assim: porque assim diz o Senhor: teu mal é incurável, a tua chaga é dolorosa. Todos os teus amantes se esquecerão de ti, já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Agora um pouco mais para frente, versículo 16. Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam, porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sua sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Sabe o que é isso, irmãos? Os primeiros versículos está dizendo assim: até muitas pessoas dizem que não tem mais jeito para você. Até muitas pessoas falam isso, que não tem jeito para você, que não há nada que possa acontecer para você melhorar. Isso é o que as pessoas dizem, mas não é o que Deus diz. O que Deus diz acerca de você é que Ele tem cura para você, que Ele tem um milagre para a sua vida, e que Ele pode, ou seja, Deus está dizendo assim: se você confiar em mim, esta é a ajuda está a caminho, eu te ajudarei, e você então transformará a sua vida, o ambiente, e você terá novamente saúde, e você então terá suas cicatrizes, feridas curadas, assim diz o Senhor. E mais ainda, lá em Isaías, no capítulo 57, assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo: habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Irmãos, que coisa maravilhosa. Olha, tem um Deus que habita no céu, no mais alto e sublime trono. Temos um Deus que vive para sempre, cujo nome é santo. Contudo, esse Deus também habita
com o contrito e o humilde de espírito. O Senhor majestoso, o Deus criador dos céus e da terra, também habita na pessoa que tem um coração contrito, humilde. Isso é um grande milagre, irmãos. Isso é um grande milagre. O Deus que não está em um trono para zombar de você, para mostrar para você, para esnobar você. Não, um Deus que habita desde que o seu coração esteja contrito e humilde. Ele habita em você. Então, sabe, nós precisamos em algum momento decidir que nós precisamos de mudança. E não é pela nossa força. Deus está dando essa garantia, que se você decidir que você precisa mudar a sua vida em algo, Deus está dando essa garantia que Ele vai te ajudar. Se você decidir que você precisa recomeçar algum momento, em alguma situação da sua vida, Deus está dando certeza que Ele te ajudará. Sabe, até mesmo, irmãos, até mesmo porque quem não tem consciência, quem pensa, né, que não precisa da ajuda de Deus, porque Deus ajudaria, né? Não, essa pessoa já está dizendo, ela acha que não precisa. Então Deus não vai forçar a barra também, né? É preciso reconhecimento. Um outro princípio dentro da questão dos recomeços, que esse talvez seja um assunto que você já questionou em algum momento da sua vida. O que Deus pensa dos meus fracassos? Como que Deus trata os meus fracassos? Como é? Aquelas vezes que eu errei, que eu fracassei em alguma coisa, como que Deus trata com os nossos fracassos? Eu quero ler com você aqui em Lucas, capítulo 15. Esse texto que nós falamos tanto sobre salvação, versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Nós falamos tanto sobre salvação e de fato, tem a ver com a salvação, mas eu gostaria de fazer você pensar algo a mais nessa passagem aqui. Versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, é interessante, né? Deus tem umas coisas assim bem, né? Por exemplo, a Bíblia diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa festa. Umas coisas bem contraditórias, né? Um negócio bem assim. Quem que gosta de ir num velório, gente? Só que por que a Bíblia diz isso? Que é melhor ir em uma casa de luto do que numa festa? Porque na festa você está concentrado naquele momento que é passageiro. Então você está concentrado ali. Está celebrando alguma coisa, está celebrando um aniversário, está celebrando alguma, ou não, né? As pessoas fazem festa, não é só, né, tantas festas que tem por aí. A pessoa está bem concentrada naquele momento, naquelas poucas horas, naquele momento, que é o momento daquela festa, daquela alegria. Em um velório, em um luto, as pessoas estão já pensando na vida. Ela não está concentrada só naqueles momentos, ela está pensando na vida.
No mínimo, mesmo que você não seja próximo da pessoa que morreu, porque no velório tem isso, né? Tem as pessoas que estão ali chorando, que sentem muito mesmo pela perca, que são as pessoas perto, próximo, geralmente um número bem pequeno, as pessoas próximas daquela pessoa. E tem os outros que estão ali, né? Conhecia, não era tão próximo, mas conhecia, sabia quem era. Mas no mínimo, quando você for no velório, você sendo de próximo ou de longe dessa pessoa, no mínimo, você tem que dar uma olhada e pensar, daqui a pouco sou eu. Eu estou aqui chorando pela morte de alguém, mas daqui a pouco, alguém vai estar aqui chorando pela minha morte. Então você está pensando na vida, porque a vida é passageira. E você pensa que não. Você pensa que não, e o tempo passa tão rápido, tão rápido. Tem algumas culturas, né? Tem algumas culturas que não celebram o nascimento, celebram a morte. Quando a pessoa morre, faz uma festa. Algumas culturas no mundo é assim. Quando a pessoa nasce, não faz festa nenhuma. Mas quando a pessoa morre, celebra. Agora, olha que outra questão contraditória. Aqui. Há mais júbilo no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos. E os justos se sentindo, né? As pessoas que são justas se sentem. Não, mas eu sou justo. Eu faço as coisas tudo justa. Eu faço de tudo para mim não fazer nenhuma injustiça, porque eu procuro ser o mais justo possível. O justo se sentindo. E Deus dizendo, o céu entra em festa quando um pecador se arrepende. Sabe por quê? Porque o justo, que se acha justo, ele já não precisa mais de Deus. Ele se acha justo, então ele não precisa mais de Deus. Para que ele vai precisar da justiça de Deus? Por que ele vai precisar de um ato de Deus para justificá-lo? Ele já se acha justo. Mas, irmão, quando um pecador se arrepende, coisa maravilhosa. Essa pessoa vem chorando, essa pessoa vem constrangida, essa pessoa vem envergonhada, né? E nós devemos fazer isso todos os dias, diante de Deus, constrangidos dos nossos pecados, dos nossos erros, e aí nós vamos a Deus reconhecendo que somos falhos, que somos pequenos, que precisamos da graça, do amor, do perdão dele. E aí então Deus se alegra quando vê que nós estamos reconhecendo a condição humana que temos, porque isso é ser humano, pecador, reconhecer essa condição. E é assim que Deus trata os fracassados. Deus trata os fracassados que se arrependem, fazendo festa no céu e dizendo, está tendo arrependimento ali. Alguém está arrependido ali. Alguém está ali dizendo que precisa de mim. Alguém está ali reconhecendo a sua condição. Irmãos, eu sei que isso não é muito fácil, porque a gente não tem muito o ser humano mesmo dizendo, né, aquela condição de reconhecer os erros, né? Eu convivo com pessoas há muitos anos que nunca reconheceram, pelo menos que eu vi não, que nunca reconheceu um erro. Convivo com pessoas assim já há alguns anos, que sempre que acontece alguma coisa, o culpado é Elmer. Esses dias eu preguei aqui, né, dizendo que às vezes nós damos muita importância pelo que os outros falam da gente, né? E quando, né, alguém fala da gente, a gente deveria logo dizer assim: não, se você for falar de mim, for falar mal de mim, você me chama, que eu sei coisas terríveis de mim. Então, reconhecer que nós erramos, que nós cometemos falhas.
E Deus se alegra. É assim que Deus trata os nossos fracassos. Deus trata dessa maneira, perdoando, te ajudando, para que você possa vencer. E aí sim, você ser um vitorioso. É assim que Deus nos trata. É dessa maneira, quando nós nos arrependemos. É importante então que você se aproxime de Deus, irmãos. O livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 12. Acompanha aí comigo. Joel, capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14. Aqui Deus está falando da sua misericórdia. Aqui Deus está falando da sua compaixão. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, os judeus tinham uma tradição que era o seguinte: quando eles faziam alguma coisa de errado, e para demonstrar arrependimento, o que eles faziam? Rasgava a roupa. Essa era uma tradição dos judeus. Então, fiz alguma coisa de errado, preciso do perdão de Deus, eu estou constrangido. Então rasgava a roupa e ficava rolando na cinza. Não estou dizendo brasa, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Ficava rolando nas cinzas, vestia um pano de saco, fazia do pano de saco, né, que nós usamos muito para limpar o chão. Então pegava aquele pano e vestia como humilhação, como sinal de humilhação. O que é que Deus está falando aqui para os judeus e para nós, né? Graças a Deus ninguém rasga a roupa, não rola na cinza, não veste pano de saco. Deus está dizendo aqui: o que importa é que você rasgue o seu coração. Deus está dizendo isso para eles, dizendo assim: olha, muda esse costume, para com isso, porque vocês fazem uma encenação daquelas. Não, vocês fazem uma encenação, rasga a roupa e cai na cinza. Não, para com isso. Eu quero ver o coração de vocês. Se vocês estão voltados para mim de coração, sem nenhuma encenação. Então Deus está dizendo isso para nós também, né? Para que nós possamos converter. A palavra pode ser usada recomeçar. Converter é você, nós usamos isso no trânsito, né? Faça uma conversão à direita. Muda a rota, meu irmão. Muda a rota, você precisa mudar a rota. Vá para o caminho de Deus. Se você está indo numa direção para longe de Deus, muda a rota e começa então a andar nos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia de nós. Então é preciso que você chegue mais perto. E além, irmãos, de manter firmes, além de decidir recomeçar, e além de entender esse princípio aqui de como Deus trata com os nossos fracassos, porque nós erramos, nós cometemos coisas que Deus não se agrada, mas Ele, quando nós nos arrependemos, Ele se alegra com o arrependimento. É preciso também que nós tenhamos uma visão ampla. Eu quero ler com você aqui, primeiro, 2 textos, mas primeiro o Salmo. Salmo 37. Salmo 37, que é bem conhecido também esse versículo. É o versículo 23 ao 25. Que diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz.
Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O outro texto, vamos ler o outro também, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui, quando nós falamos de recomeçar, nós precisamos entender que esse recomeço é preciso estar em Deus, né? Porque Deus que firma os nossos pés, é Ele que nos conduz. Ou seja, nós precisamos, sabe, irmãos, ter uma oração conosco, e uma oração do amanhecer. Talvez essa seja a oração do amanhecer. Senhor, guia os meus passos. Senhor, conduza a minha vida, proteja a minha vida, livra-me do homem mau, livra-me, Senhor, das tentações, dos perigos. Senhor, livra-me das armadilhas que o diabo está tramando contra a minha vida. Talvez essa tenha que ser a oração do amanhecer. Todos os dias você acordar e orar, pedindo que Deus proteja a sua vida, pedindo que Deus, eu talvez até diria que essa é a oração das mães, né? As mães orando pelos seus filhos. Senhor, livra o meu filho, proteja o meu filho, guarda os caminhos do meu filho, não deixa que nada de mal aconteça com ele, né? Mas mães, orem por vocês também, né? Ore pelos filhos e ore por vocês também, né? Eu levo os meus filhos para a escola, né? O ano passado os dois estudavam de manhã, e esse ano nós ainda não conseguimos que os dois estudassem de manhã. Gostaríamos, mas ainda não conseguimos. O Ian está estudando à tarde. Então levo eles para a escola, e está levando para a escola, né? Mas a oração é a mesma. Senhor, proteja o meu filho, abençoe o meu filho, guarde a vida do meu filho, não deixa que nada aconteça com ele. Então eu fico orando no carro com eles, fico orando na porta da escola com eles, né? Se a professora deixar, eu oro também na sala de aula, pedindo que Deus proteja. Irmãos, essa tem que ser uma oração da manhã. Você precisa acordar amanhã e dizer: Senhor, proteja a minha vida, proteja a minha vida. Eu quero ter essa visão. Sabe por quê? Quando você acorda já com a sua mente em outras coisas, a sua visão foi para aquilo. Quando você acorda e tendo a sua mente em Deus, aí a sua visão está em Deus, pedindo a direção de Deus, pedindo o cuidado de Deus. E aqui está dizendo: faça isso, e o Senhor não deixará que você caia. Faça isso, e o Senhor não permitirá que você seja desamparado. Faça isso, e o Senhor vai confirmar a obra da mão dele na sua vida. Peça a direção de Deus. Até mesmo, irmãos, porque cada dia é um recomeço. Eu sei que muita gente coloca datas para recomeçar. Quando acontecer isso, eu vou mudar. Quando acontecer aquilo, aí eu vou ser outra pessoa. Quando virar o ano, quando eu me casar, quando eu arrumar um emprego, quando a gente fica colocando datas para recomeços. Só que Deus está dizendo assim: olha, eu estou te dando um dia para você recomeçar. É sua chance. Não importa se amanhã é dia 9, 10. Não importa se é o dia 1º do mês. Não importa se é 25, não interessa. Eu estou te dando um novo dia para você recomeçar. É hoje, o dia é hoje.
Quando eu quero fazer a leitura anual da Bíblia, mas vou esperar virar o ano. Quando virar o ano eu vou começar a fazer a leitura anual da Bíblia. Irmão, não vai rolar. Começa amanhã. Amanhã é dia de recomeço. Amanhã é dia de recomeçar. Não fica preso a essa data do calendário, não fica preso a essa data aí dos anos. Fique em Deus. Fique em Deus. Porque Deus está te dando chance. Deus está te dando o dia de hoje. Deus está te dando o dia para que você recomece. Para finalizar, vamos ler Filipenses. Filipenses 3. Treze e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas, irmãos, como eu gosto dessa palavra, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Mas tem gente que gosta de ficar voltando lá atrás, irmãos. É impressionante. Tem gente que gosta de ficar puxando coisas lá atrás. E fica remoendo, e fica se massacrando, e fica se angustiando com coisas lá de trás. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. A mesma coisa o apóstolo Paulo diz naquele texto que nós lemos no começo. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixe o seu olho naquilo que não se vê. É possível isso? É possível você ter o olho fixo em algo que não se vê? É possível sim. Sabe por quê? Porque você esqueceu, deixou as coisas que ficou para trás. E você agora está olhando para as bênçãos e as promessas de Deus que virão sobre a sua vida. Irmãos, sabe quando alguém fala assim: vamos fazer uma campanha de libertação com alguém. Vamos ter que fazer uma campanha de libertação com alguém. Geralmente os pentecostais falam 7 dias. 7 dias orando de cima e de noite, orando, expulsando os demônios. A primeira coisa para a campanha de libertação, biblicamente: deixa o passado. Deixa. Você tem que se libertar disso. Larga as algemas que está te prendendo lá. O que aconteceu lá? Tem muita coisa que está resultando aqui hoje. Opressão, os demônios, muita coisa que aconteceu lá está oprimindo você hoje aqui. E a opressão vem sufocando. A opressão, ela vem sufocando. Ela quer te esganar. Ela quer fazer com que você perca o ar, a respiração, o bom senso. As coisas que aconteceram lá atrás pode ser um peso tão grande, que você daqui a pouco está caído e nem rastejando você consegue mais, porque ficou preso lá no passado. As coisas que aconteceram lá. E Deus está dizendo assim: larga isso aí, meu filho. Larga isso aí. Recomeça. Eu estou propondo uma nova vida. Eu estou propondo novas atitudes. Eu estou propondo que você viva em novidade de vida. Largue, começa se libertando do seu passado. Solte as algemas que está te prendendo lá, para que você viva um novo momento, para que você viva um ano de milagres, de bênção. Você tem que se libertar. Começa a olhar. Esteja com o seu foco voltado para frente.
olha, eu não vivi isso, mas eu vou viver. Eu não vivi essa bênção ainda, mas eu vou alcançar. Eu não vivi esse milagre ainda, mas eu creio no meu Deus. Eu ainda estou caminhando na minha fé. Eu não vivi essas coisas ainda, mas eu quero alcançar as bênçãos, os milagres em Deus. E assim você estará dando passos firmes para a novidade de vida. Junto com esse texto aqui de Filipenses, o profeta Isaías também fala, né? O profeta Isaías fala assim: vocês não estão vendo? Será que vocês não estão vendo? Eu estou fazendo coisas novas aqui. E às vezes nós não vemos a novidade de Deus. Só que as novidades que estão rolando aí a gente sabe. A novidade de Deus não tanto. Mas as novidades que estão aí na internet, na televisão, a gente está por dentro dessas novidades. Só que as novidades de Deus, o que Deus está fazendo, nós não prestamos atenção. Deus está fazendo algo, meu irmão. E Ele trouxe você aqui hoje para dizer que Ele está fazendo algo na sua vida. E Ele quer a sua atenção. Ele quer que você esteja focado, que você preste atenção no que Ele está fazendo, para que você tenha recomeços, para que você possa olhar para frente, esquecer as coisas que ficaram para trás e olhar para frente.